Olá, boa tarde, bem-vindos. Bora RS entrando no ar nesta terça-feira de sol na capital gaúcha e na maior parte do estado. Chiclé, coloca uma imagem pra gente, olha só, Orla do Guaíba, tem um ventinho gelado, né? Não se engane, se você sair de casa, leve aquele casaquinho a mais. No sol, a temperatura está amena, cerca de 19, 20 graus. Olha ali, ó, o pessoal passando até sem camisa, fazendo exercício físico. Dá para aguentar, mas quando o sol se for, a temperatura vai cair novamente. Então, temos aí uma primavera com cara de inverno e a gente começa essa edição do Bora justamente mostrando isso. Raios, ventos fortes e queda de granizo. A instabilidade atingiu a região de fronteira com a Argentina no Rio Grande do Sul, estragos em pontos isolados de Uruguaiana e Itaqui. Depois da chuvarada, a primavera virou outono nesta segunda-feira. Além do frio, dia cinza, e a temperatura vai despencar ainda mais. Deve ficar bem abaixo da média para um setembro no sul. As madrugadas serão de termômetro próximo de zero nos pontos mais altos da serra, com ocorrência de geada. E o frio se espalha por todas as regiões gaúchas, com mínimas de no máximo 10 graus. Depois do outono, a primavera vai mesmo virar inverno por aqui. São várias estações em apenas uma semana. O frio que nós tivemos no dia de hoje, e está previsto também nos próximos dias, não é tão intenso a ponto de trazer prejuízos maiores às flores, principalmente porque as flores hoje são cultivadas em ambiente controlado, dentro de estufas, e com isso o efeito delas para ocorrer dentro das estufas tem que ser muito forte, tem que ser temperaturas abaixo de zero. Os jardins floridos são um alento para quem já estava curtindo os dias mais longos e quentes. Mas, por enquanto, o jeito é trocar o sorvete pelo chocolate quente. Essa primavera tá tão estranha, né? Esse tempo não tá cooperando. Vai bem o chocolate quente. Bora se cuidar então, né? Sai de casa, leva o casaco, final do dia esfria, no amanhecer também será geladinho nessa quarta, quinta-feira. O tempo começa a esquentar quando voltar a chuva, né? Na quinta já tem previsão de chuva, sexta-feira, sábado sol entre nuvens, chuva domingo, uma primavera aí de muitas estações. Precisa cuidar bastante da saúde para essa mudança de tempo, né? E também umidade, depois tempo seco. Bora ver mais um pouquinho essa câmera, Chiclé. Aproveitar enquanto o sol brilha. Hoje é o dia, hein, de botar a roupa no varal, tirar aquele colchão para tomar um sol. Porque a previsão aí são dias chuvosos misturados com dias ensolarados. Então, bora aproveitar a tarde de hoje. Bom, infelizmente a notícia do futebol hoje vai para a página criminal, né? Página policial. Olha, será assunto 4 da tarde com Rogério Forcolém. Futebol, partida do Guarani contra o São Paulo terminou em prisão de jogador. Isso mesmo, Eduardo Carvalho, direto da redação da Band RS, tem as informações. Oi, Eduardo. Boa tarde, Cissa. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Bora RS. Olha, Cissa, ontem William Ribeiro, meio-campista do São Paulo de Rio Grande, foi preso em flagrante durante um jogo válido pela Série A2 do Campeonato Gaúcho contra o Guarani de Venâncio Aires. Ele agrediu o árbitro do jogo, o Rodrigo Crivellaro. Ele se desentendeu durante a partida, ficou irritado com o cartão amarelo e empurrou o juiz no chão e, enquanto ele estava caído, chutou a sua nuca. O árbitro chegou a desmaiar, foi levado ao hospital, mas nesse momento ele passa bem e inclusive já recebeu alta. Como eu mencionei anteriormente, o William Ribeiro, esse meio-campista do São Paulo, ele foi preso em flagrante. Ele vai responder agora por homicídio doloso qualificado. A qualificadora é de motivo fútil. Nesse momento ele se encontra detido, mas ele deve ser liberado nas próximas horas porque a prisão preventiva não foi solicitada, né? Ele tem outras situações parecidas, ele inclusive possui antecedentes criminais por lesão corporal, ameaça e provocação por tumulto. Inclusive tem um episódio que em 2015, quando ele atuava pelo Pelotas, também aqui do interior gaúcho, ele foi expulso após agredir o goleiro do São José e precisou da Brigada Militar para ser retirado para voltar ao vestiário. Ele teve o contrato rescindido com o São Paulo de Rio Grande publicou uma nota na noite de ontem, na noite desta segunda-feira,
pedindo desculpas pelo acontecido, lamentando, falando também, se dirigindo à família do árbitro e dizendo que o contrato com o jogador já foi rescindido. Tivemos também manifestação, claro, da Federação Gaúcha de Futebol. Luciano Oxman, o presidente da federação, disse que a federação está prestando todos os atendimentos, mas que será necessário esperar a questão jurídica do caso no Tribunal de Justiça Desportiva, aí sim para entender se esse jogador será banido, se ele será, que tipo de suspensão ele enfrentará também, mas o fato é que ele nesse momento encontra-se detido e vai responder então por esse homicídio doloso qualificado, motivo fútil. A gente vai seguir acompanhando e atualizando, claro, aqui na Band e no Bora RS. Lamentável, né, Marcinho? Coloca a imagem de novo para quem não viu a agressão. Olha só, é triste a gente ter que relatar essa situação que aconteceu com esse meia do São Paulo. Também, logo mais 7h, no canal de esportes da Band, os guris, com certeza, dos donos vão repercutir esse assunto. O árbitro já foi ouvido pela manhã, passa bem, mas correu um risco sério aí de uma lesão na coluna. Então, fica essa cena para a gente esquecer, né? Essa cena que rodou o mundo e servir de lição, essa prisão desse jogador, né? Por esse ato criminoso. Bom, bora seguir no esporte, mas agora na dupla. Pedrão de volta no Bora. Boa tarde, Pedro. Tudo bem, Cício? Um abraço para você, um abraço para todo mundo que nos acompanha. A dupla Grenal não teve um bom final de semana, mas isso está para trás. O Inter perdeu para o Atlético Mineiro, o Grêmio perdeu para o Sport e agora os dois têm o seu foco no meio de semana no Campeonato Brasileiro também. E o Grêmio tem alguns profissionais bem pressionados para essa partida, quarta-feira, contra o Cuiabá. O tricolor tem o Marcos Herman, vice-presidente de futebol, que está pressionado, tem o técnico Luiz Felipe Scolari, que também está pressionado, e por último o executivo de futebol Diego Serri. Se o Grêmio não vencer o Cuiabá, a tendência é que pelo menos dois desses profissionais sejam demitidos, porque o Grêmio está na zona de rebaixamento desde a segunda rodada do Campeonato Brasileiro e não consegue sair dessa situação. É um momento delicado e por isso o Grêmio pode demitir algum profissional caso não consiga vencer o Cuiabá amanhã. O atacante Miguel Borja, que iria se apresentar para a seleção colombiana, tem uma lesão constatada e deve ficar mais de um mês longe dos gramados. Diego Souza deve ser o seu substituto. Elias deve subir do time da base para o profissional. O Internacional enfrenta o Ceará e também tem desfalque para este confronto. O meio-campista Edenilson se apresentou na seleção brasileira, por isso desfalque o Colorado para a próxima rodada. Além do Edenilson, Cuesta está suspenso para o próximo jogo, então Cuesta fica de fora. O Inter tem esses dois desfalques. No meio de campo, Maurício ou talvez algum outro volante deve entrar no lugar de Edenilson, mas a tendência é que Maurício no meio de campo entre e na zaga Kaique Rocha seja o substituto de Vitor Cuesta. Volto contigo, Cícero, um abraço. Aquele abraço, Pedrão. Te espero aqui amanhã, trazendo informações positivas do futebol. Às vezes perde, às vezes empata, né? Mas sem agressão é isso que a gente quer. Nem do lado da torcida, muito menos dentro de campo, que a gente siga em paz, aí vivendo, né, os altos e baixos do futebol e esporte assim mesmo, que já dizia aquela velha frase, né, Chiclé, ou se ganha, ou se perde, ou se empata, então faz parte, né, um dos resultados vai acontecer, mas tem rodada do Grêmio, a gente torce aí para o tricolor aproveitar esse aquecimento na temperatura, né, subir na tabela e voltar aí entre os grandes do futebol brasileiro, nem pensar em cair, como diz o Ribeiro Neto, né? O Ribeiro Neto está de volta aqui na Band. Aliás, vamos mostrar a reportagem do Ribeiro Neto, Marcinho. A gente fez na sexta-feira para o Band Cidade, a gente não rodou no Bora. Bora conhecer um pouquinho mais Ribeiro Neto, que diz que time grande não cai. Desde o início da carreira, em 1985, Ribeiro Neto já perdeu as contas de quantas grandes coberturas esportivas participou. Jornadas marcantes com vitórias gremistas e coloradas e muitos debates. De volta ao Grupo Bandeirantes no Rio Grande do Sul, ele integra o time dos donos da bola. A estreia oficial foi hoje, em um dia especial. 12h20, Ribeiro Neto está de volta à tela da Band, agora nos donos da bola. Ribeiro, oi. A gente é que nem andar de bicicleta, mas a emoção sempre é nova, né? Não, tu sabe que talvez eu seja mais nervoso hoje do que no dia da apresentação, né? Mas isso passa em 5 segundos, né? Então, mas é uma honra, uma felicidade, uma alegria e uma adrenalina, né? Muito boa. Então,
tá tudo ótimo. Um cara que cobriu Copa do Mundo, Olimpíada, ganhou 10 vezes o Prêmio Ari. O Ribeiro traz uma malemolência para o nosso programa, vai trazer um conteúdo para o nosso debate. Um programa que já é consolidado e que recupera um nome que é o nome histórico da Bandeirantes, o nome histórico da nossa comunicação. Eu fiz toda a força do mundo enchendo o saco do chefe para ele contratar o Ribeiro Neto. Então eu me sinto um dos responsáveis por isso. Eu não sei o que eu fiz para merecer o Ribeiro Neto de volta a debater comigo. Foi um problema que eu tive durante boa parte da minha vida. Tô brincando, o Ribeiro Neto é um grande cara, é um reforço importante para a Bandeirantes. Mas eu tenho certeza que algumas ideias inusitadas vão desembarcar com ele também no nosso Donos da Bola. Ribeiro Neto também participa do Atualidades Esportivas com Sérgio Boas na Rádio Bandeirantes e dos Donos da Bola Rádio também na RB. E no sábado já estará nos comentários de Atlético Mineiro e Inter. Ele terá ainda o comando da equipe de esportes da Band, que já sabe, a alegria e o alto astral estão de volta. E também o rock and roll. Além do futebol, é outra paixão de Ribeiro Neto, que tem até um espaço especial em casa para a banda favorita, U2. A trilha escolhida para esse dia de reencontrar ouvintes, telespectadores e muitos amigos. Presente aniversário. Para mim, pro Valdaço, 1º de outubro, né? Bacana, bem-vindo, Ribeiro Neto, a gente estava com saudades de ti. E agora, bora viajar? Fernanda Zaffari acompanha a primeira missão internacional do governo gaúcho, está em Madrid, na Espanha. Tem informações importantes dessa missão que busca investimentos para o Rio Grande do Sul. A Fernanda conversou na noite dessa segunda-feira, lá já madrugada na Espanha, com a Lúcia Matos, e você acompanha agora. O governador Eduardo Leite, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, um café da manhã com o CEO global do Banco Santander. O prefeito busca parcerias, patrocínio para um projeto já para a comemoração dos 250 anos de Porto Alegre, ano que vem. Esse projeto é um túnel do tempo que vai ser instalado, melhor dizendo, no Largo do Lênio Pérez, que vai contar a história de Porto Alegre. O prefeito também seduziu um pouco os ouvintes desse encontro, querendo propor até uma isenção, uma diminuição do ISS, o Imposto sobre Serviço, para novos investimentos do banco e, quem sabe, uma ampliação de um call center que já existe em Novo Hamburgo e também Campo Bom. Além disso, o governador ainda cumpriu agendas na Telefônica, teve um almoço na Câmara de Comércio Brasil-Espanha, além de ter anunciado o projeto de recuperação do Instituto de Educação. Pois é, Fernanda, há um projeto de um museu no Instituto de Educação, é isso? Pois é, foi assinado o protocolo de intenções com a Organização dos Estados Ibero-Americanos. Isso, Lúcia, para quem conhece o Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, seria mais ou menos isso. Nesses moldes, o prédio do Instituto de Educação será totalmente reformulado com 5.000 metros quadrados, 2.000 metros quadrados para esse museu, que ainda vai ter esse projeto de curadoria, e o restante, 3.000 metros quadrados, para uma escola, o projeto da Escola do Futuro, o Museu da Escola do Futuro, onde vai funcionar um local para capacitação de profissionais, de professores, além de um local de ensino mesmo e também oficinas. Tudo isso numa proposta multidisciplinar ainda a ser determinada. Qual é a programação da missão amanhã? Tem uma feira de inovação dentro da programação, né, desta terça-feira. É uma grande expectativa, mas é dado como certa a assinatura dessa feira, essa plataforma de inovação e tecnologia, que é o South Summit, que é a maior plataforma desse formato do sul da Europa. O que o governador e o prefeito devem assinar na quarta-feira é uma edição desta feira em Porto Alegre, no fim do mês de março do ano que vem. Ainda há uma definição do local, quem sabe o centro de eventos da PUC, ou o centro da cidade, a área do cais, mas esse evento iria sim para Porto Alegre, só falta a assinatura final e o anúncio oficial. A abertura do evento aqui em Madrid será amanhã e o governador e o prefeito, além de alguns integrantes da comitiva, serão também recebidos pelo rei da Espanha.
E esse é o grande destaque da agenda de amanhã da comitiva, Fernanda? Perdão, Lúcia, não escutei. Esse é o grande destaque da agenda da comitiva amanhã. O que mais deve acontecer, então, nos próximos dias ainda na Espanha? Olha, prossegue com visitação a empresas, possíveis parcerias, o governo focando muito nesse hub de inovação e tecnologia. Na quarta-feira, o grupo segue para Barcelona e depois para uma parte da comitiva do governo do estado vai para Toulouse, onde há uma outra grande iniciativa que é a aproximação, a integração para um possível trem rápido que ligaria Porto Alegre, Novo Hamburgo, Caxias, Gramado. Só para a gente ter uma ideia, isso seria um projeto muito moderno que ligaria a Porto Alegre a Caxias em menos de 20 minutos. É algo quase um trem do futuro mesmo. Mas são grandes conversas, acordos com estudos já feitos pela URGS, e isso o governador fará em Toulouse, na França. A parte da comitiva com o prefeito Mello ficará ainda fazendo reuniões e visitações em Barcelona. E tem mais, Fernanda, hoje, em 10:07 no Banho de Cidade. Ela traz todas as informações. E, aliás, desde da manhã cedo, né? Tá aqui no nosso canal do YouTube. Entrou com o Rogério, depois com o Diego, com o Felipe, o Echauri, depois o Osíris com o Macalossi. Agora à tarde tem entrada no Macalossi de novo. É a Fernanda lá trazendo as informações para o Grupo Bandeirantes. Entrou também no Nacional, no Band News TV. A gente repercutindo essa importante missão que vai sim trazer resultados para o Rio Grande do Sul, para a nossa economia, para o nosso desenvolvimento e principalmente novas tecnologias. Bom, bora mudar de assunto. Vacinação em Porto Alegre, retomada a segunda aplicação da AstraZeneca, também ampliada ou reduzida a faixa etária dos idosos para aquela dose de reforço. Gilberto Echauri tem as informações direto da redação da Band News FM. Porto Alegre começa nesta terça-feira a aplicação das doses de reforço em idosos com 60 anos ou mais, aqueles que receberam a segunda dose até o dia 4 de abril. Além disso, mais um grupo de profissionais de saúde vai poder se imunizar com a terceira dose contra a Covid, aqueles que receberam a segunda dose até 4 de março. Capital Gaúcha também retoma hoje a vacinação com a segunda dose da AstraZeneca, que foi interrompida na segunda-feira por falta de imunizantes. Nesta terça, a imunização ocorre no Shopping João Pessoa, das 9 da manhã às 9 da noite, Largo Glênio Pérez, do meio-dia até às 6 horas da tarde, 4 farmácias parceiras da Prefeitura, das 9 da manhã às 5 da tarde. No Centro Ítalo Brasileiro de Assistência e Instrução às Migrações, o CIBAI, ali na Igreja Pompeia, Rua Doutor Barros Cassal, número 220, das 9 da manhã até às 4 da tarde. E em 35 unidades de saúde, sendo que 7 delas, Belém Novo, Diretor Pestana, Morro Santana, 1º de Maio, Ramos, São Carlos e Tristeza, atendem em horário estendido até às 9 da noite, as outras até às 5 horas da tarde. Até agora, a primeira dose foi aplicada em 72% da população do Rio Grande do Sul, mais de 8.264.000 pessoas. Com a imunização completa, as duas doses ou a vacina de dose única, são 5.758.000 pessoas, ou 50,2% da população gaúcha. E a dose de reforço já foi aplicada em 91.810 pessoas, ou 0,8% da população. Então, se você está na fase de tomar a terceira dose, não espere para amanhã. Se você tem que tomar a segunda aplicação, não esqueça que a Pfizer são 8 semanas, a AstraZeneca 10 e a Coronavac 28 dias. Procure a segunda dose. Se você não tomou a vacina, não brinque, tome a dose. A vacina faz bem. Olha, a gente tem tantos relatos de pessoas que tomaram a vacina, não tiveram nem reação. Eu confesso que na primeira aplicação, eu tomei a Pfizer, eu tive um pouquinho de reação, dor no braço. Na segunda, eu tive um pouquinho mais forte, realmente foi. O Chiclete também aqui tomou a AstraZeneca, também teve uma reação mais forte, não lembro se foi na primeira ou na segunda aplicação, mas assim, foram horas, passa, é como a vacina da gripe, uns têm, outros não têm. O importante é estar imunizado contra a Covid-19, até porque o Rio Grande do Sul começa a aparecer de novo, infelizmente, com um aumento no número de mortes e de casos. A gente já está lá em vermelho com esse acréscimo. É preciso atenção e principalmente cuidado. Mesmo com as duas doses, não dá para descuidar da máscara, do álcool em gel.
Não é o momento ainda de grandes aglomerações, claro que a gente sabe que todas as atividades estão permitidas, mas todas com muitos protocolos, com cuidados. Então, se você vai a algum show, tem show da Maria Rita em final de semana no Araújo Viana. Se você vai a uma partida de futebol, tem jogo do Grêmio quarta, tem jogo do Inter no domingo. Se cuide, use a máscara, leve um álcool em gel, passa álcool em gel na mão, né? Se for se alimentar, se afaste das pessoas. Esses cuidados vão fazer parte da nossa vida e que bom que façam, porque também evitam outras doenças, né? Tem muitos relatos aí das pessoas que pegaram menos gripes, resfriados, né? Então, bora se cuidar? A gente está aqui para trazer informação e ajudar você a se cuidar, se prevenir dessa doença que é tão traiçoeira, né? E já levou tantas vidas no Rio Grande do Sul, em todo o país e em todo o mundo. O Tiziano Kessler traz uma matéria justamente sobre o passaporte da vacinação, né? Que está cada vez mais fazendo parte da nossa vida, né? Dá para baixar ali no Conect SUS, dá para ter a carteirinha que a gente ganha na hora da vacina, mas tem pessoas que fizeram parte da pesquisa, foram, entre aspas, cobaias da vacina e que não conseguiram ainda ter o comprovante. Olha só. Andréa foi voluntária do teste da vacina de Oxford. Ela recebeu placebo e, ao fim do estudo, foi vacinada com a primeira dose em janeiro e a segunda em abril. Mais de 5 meses depois, ainda não consegue obter o Certificado Nacional de Vacinação emitido pelo Ministério da Saúde. A gente tem o direito, a gente apoiou a vacina. Mesma situação de quem participou dos testes da Coronavac, da Janssen e da Pfizer. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou a realização de 12 estudos clínicos de vacinas contra a Covid-19 no Brasil. Apenas os testes dos 4 imunizantes, que já foram aprovados pela agência e que são usados no país, tiveram 36 mil voluntários em 14 estados. Os centros que realizaram os estudos tentam há meses cadastrar a vacinação dessas pessoas junto ao Ministério da Saúde. São 7 meses de interlocução com as diferentes frentes para o registro adequado desses voluntários. Em nota, o Ministério informou que apenas agora liberou o sistema para que sejam registradas as doses aplicadas nos voluntários. Só assim, eles terão a caderneta eletrônica de vacinação. O documento é exigido por empresas e em viagens. A Andréa tem férias marcadas em Fernando de Noronha e não vai conseguir entrar na ilha apenas com o documento emitido pelo hospital onde participou do estudo. E foi confirmado para mim que a minha carteirinha, o documento emitido pelo hospital, não vão ser aceitos. Olha, eu deixei para o fim dessa edição do Bora, porque é outra notícia ruim, né? A gente começou lá falando da primavera, mudou para o assunto do jogador preso e a gente vai terminar a edição do Bora falando desse caso que não tem como não falar, sobre o homem que foi morto, espancado em frente a uma casa de carnes em Alvorada, né? Está sendo investigado aí o motivo da agressão, a briga. A Brenda Aurélio e o Cláudio Pato foram até Alvorada e trazem as informações. Nessa imagem gravada por celular, pelo menos 4 homens aparecem se agredindo com socos e chutes quase por cima do corpo da vítima. O homem deitado é Wagner Oliveira Lovato, de 40 anos. Ele foi agredido por 2 homens ligados a esse açougue que fica em Alvorada, na região metropolitana de Porto Alegre. Wagner estaria vendendo salgados aqui nessa avenida. Ao final do dia, ele entrou no estabelecimento para comprar um pedaço de carne. Depois de reclamar do alto valor do produto, ele foi retirado e agredido bem em frente ao estabelecimento. Um dos indivíduos saiu com a vítima e logo em seguida desferiu 2 socos na vítima. E aí há uma imagem ali que parece que um dos 2 tentou dar um pisão na vítima, quando a vítima estava no chão, caída no chão. A imagem é bem forte, ele bate com a cabeça, ele se desequilibrou na hora que ele tomou o soco, bate com a cabeça, daí a gente está aguardando ali para saber se a lesão foi ocasionada pelo pisão ou pela batida no chão. A polícia está analisando imagens de câmeras de segurança e vai ouvir testemunhas para ajudar a elucidar o caso. No boletim de ocorrência, os policiais escreveram que um dos envolvidos estava visivelmente embriagado e com alto odor etílico e extremamente alterado em suas ações. Os 2 envolvidos nas agressões foram presos preventivamente na noite do crime. A gente não conseguiu ouvir os familiares dele ainda, né? Então, agora estamos aguardando aí para ver como é que está a situação
no hospital ali para no decorrer da semana ouvir os familiares. Mas o que a gente tem que seria vendedor ambulante. Nem os agressores e nem o Wagner. O Wagner não tinha nenhum antecedente. Um dos agressores que tinha uma ocorrência ali de ameaça, de coisa de briga de vizinho. Nada assim de crimes violentos. A responsabilidade é daquele que participou da ação ali que resultou no delito. Então, em princípio, só vai ser responsabilizado aqueles que realmente agrediram a vítima. Então, estamos analisando as câmeras de segurança para ver se tem mais alguma outra pessoa que tenha participado das agressões. Nesta segunda-feira, o estabelecimento, que abriu há apenas 3 meses, amanheceu de portas fechadas. Em um cartaz colocado na frente do açougue, eles lamentaram a morte de Wagner e informaram que o funcionário envolvido foi afastado pela empresa. A família da vítima está aguardando a liberação do corpo para prestar as últimas homenagens. Eu tenho 42 anos, eu acho que há 30 anos ou mais a gente já mora aqui. Ele nunca foi uma pessoa agressiva, ele nunca foi de se envolver em briga, de estar brigando. Se tu visse ele numa briga era para separar, né? Porque ele era uma pessoa muito boa mesmo. Wagner deixa a esposa e 3 filhos. A família espera por justiça. Até para que isso não se repita, né? A gente acaba que a gente vê isso na televisão, que nem aconteceu em Porto Alegre, né? No Carrefour e tudo. A gente nunca acredita que vai acontecer com nós, né? Infelizmente, a gente quer justiça, a gente não quer ver isso de novo. Infelizmente, né? Um fato super triste que a gente queria que não tivesse acontecido, mas traz justamente para servir de alerta, né? Teve essa agressão desse jogador, esse homem que morreu não resistiu, né, aos ferimentos, aos chutes, né? Podia ter também acontecido com esse árbitro desse jogo de futebol. Então fica esse registro, todas as informações, 4 horas da tarde com Rogério Forcolém, em Brasil Urgente, chegando, repercutindo os fatos do dia. E para terminar em alto astral, né, porque a gente tem uma tarde longa pela frente, tem uma noite, a semana está só começando. Vamos olhar mais uma vez, Chiclé, a imagem aqui de Porto Alegre, falar do tempo, né, dessa primavera maluca que está acontecendo com a gente nesse ano, né? Mas olha, dá para deixar o sorvete de lado e tomar um chocolate quente. A gente tem que ver o lado bom dessa primavera, meio inverno, meio outono, curtir um pouquinho essa tarde, aproveitar. E se você for sair, se cuide, use a máscara, se puder, se vacine. Se está no prazo, não perca nem um dia, nem uma hora. Olha, aqui em Porto Alegre são dezenas de unidades vacinando. Tem farmácias parceiras, tem postos de saúde, tem drive-thru. Entre no site da Prefeitura da capital. Se você está no interior, procure a Prefeitura da sua cidade. Bora se vacinar, bora se cuidar e amanhã a gente se encontra de novo.